Olá, querida amiga, querido amigo, nos encontramos mais uma vez, prontos estamos para começarmos o dia buscando os conselhos da Palavra de Deus. Olha, se aplicarmos à nossa vida os conselhos que nós estamos aprendendo durante essa semana, nós teremos muito mais segurança e felicidade, inclusive nessa área financeira. Obrigado por sua companhia e obrigado porque você compartilha esse vídeo. Esse é o momento de você compartilhá-lo, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, fazendo parte da nossa grande família. Dê também o seu gostei no final do vídeo para que isso fortaleça o nosso canal, tá bom? Problemas da dívida. Bom, quais são os problemas oriundos de se endividar? Bom, você já sabe, né? São muitos problemas. O verso para memorizar fala que nós nos tornamos servos daquele a quem nós devemos. E de fato é. Imagina a humilhação de você, numa situação financeira que você descontrolou e agora você não tem condições de saldar a dívida. E a pessoa vem lhe cobrar a dívida. Que coisa terrível. Acho que nenhum cristão que crê em Deus, que é fiel em Deus, deveria passar por isso. Deixa eu ler o desejo de Deus para mim e para você, lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Lá nós vemos as condições para a prosperidade. E o verso 12 também traz um arremate desse conselho. Escute bem. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aqui traz uma grande lista de bênçãos, mas bênçãos mesmo, a ponto de Deus dizer assim, tudo que as suas mãos tocarem seriam abençoadas. Essa bênção estaria sobre a nação de tal maneira que eles seriam tão próximos, que não haveria nenhuma necessidade de eles tomarem dinheiro emprestado. Veja o que diz o versículo 12. Diz assim, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Bom, esse é o desejo de Deus para nós. Está bem claro, bem delineado aqui nas Sagradas Escrituras. Deus não quer que nós sejamos descontrolados financeiramente a ponto de nos tornarmos servos daqueles credores que vêm com toda a força quando eles que nós temos alguma dívida para com eles. Eles vêm com toda a força e a humilhação é muito grande. Então Deus não deseja isso para mim, não deseja isso para você. Escute bem o que eu estou dizendo. Deus promete para você prosperidade se você for fiel a Ele, ouvir a sua voz e obedecer os seus mandamentos. Bom, algumas pessoas entram em dívida, que aqui a lição nos traz, de acordo com alguns fatores. Por que as pessoas entram em dívida? Qual a explicação para essa situação? Bom, aqui a Bíblia traz alguns conselhos e a lição também. Bom, primeira coisa, ignorância. Entrar em dívida, algumas pessoas entram em dívida por simplesmente desconsiderar os princípios bíblicos e até mesmo seculares a respeito das finanças, como controlar as finanças. Isso é uma situação difícil realmente. Se você não sabe como gerenciar, administrar os recursos que você tem, que Deus colocou nas suas mãos, certamente poderá enfrentar situações de dívida. A segunda razão para a dificuldade financeira é a ganância de viver nesse mundo consumista, de querer consumir tudo e em todo momento. Gente, se livre dessa situação. A Bíblia fala assim, não vos conformeis com esse século. Ou seja, as pessoas consomem desenfreadamente, isso não quer dizer que eu e você deveríamos fazer a mesma coisa. Corra dessas coisas, tá bom? Terceira razão pela qual as pessoas têm dificuldades financeiras é um infortúnio pessoal. Ou seja, um desastre aconteceu, uma doença inesperada, algo natural, um desastre natural que ceifou os seus bens. Né? Eu tinha um amigo que tinha uma grande plantação e houve uma geada inesperada naquele ano e acabou completamente com a sua colheita. Ou seja, ele tinha investido todos os seus recursos naquela colheita, naquela lavoura, esperando colher uma boa safra e, no entanto, não teve nenhuma colheita. E ele se viu arruinado financeiramente e acabou entrando em dívida também. Bom,
Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos num mundo que às vezes é inevitável se endividar. Porém, se nós seguirmos alguns princípios da palavra de Deus, nós teremos mais facilidade em lidar com essas questões. Primeiro princípio, seja fiel a Deus acima de tudo. Seja fiel. Algumas pessoas dizem assim, eu sou pobre demais para dizimar e ofertar. Aí eles perdem a bênção de Deus de derramar sobre eles a sabedoria do alto dos céus a fim de lidar com todas as questões da terra, inclusive essas questões financeiras. Quer ver? Deixa eu ler para você 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 9. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Está muito claro aqui. Deus espera que nós sejamos fiéis a ponto de vivermos contentes com aquilo que Ele nos deu, nos colocou nas mãos. Mas mesmo assim pode ser que em alguma razão ou outra você e eu entremos em algumas dificuldades financeiras a ponto de nos endividarmos. Há esperança. Nós vamos ver nessa lição algumas ideias, algumas dicas de um especialista. Quem escreveu essa lição é um especialista no assunto. Então, se nós dermos ouvidos às dicas e às orientações e os conselhos, poderá ser que nós possamos aliviar essa situação. Porém, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das primeiras coisas que precisamos fazer acima de qualquer outra coisa em relação a endividamento é mudança de atitude. Deus espera que aqueles que por conta da atitude errada se endividaram, mudem a atitude. Mude a atitude para que não possa entrar novamente em situações difíceis a ponto de comprometer a sua segurança pessoal e familiar. Olha, querido amigo, a dívida é uma fonte de conflito muito importante, mas muito importante mesmo. Tem casais e famílias que se destroem por conta de dívidas. Devemos evitá-las ao máximo, corrermos dela para bem longe. Se possível, pague tudo à vista. Não fica postergando, empurrando dívida para lá, porque pode virar uma bola de neve de maneira que você vai precisar se endividar ainda mais para saldar aquela primeira dívida. Isso não tem sabedoria nenhuma nisso. Nessa semana, nós iremos avaliar fundo alguns conselhos. Eu espero que você esteja comigo aí durante esses dias. Vamos orar? Pai, nos ajude, Senhor, a concentrarmos nos princípios das Tuas palavras relacionados aí à questão das finanças. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa reflexão. Aproveite bem o seu domingo.